Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Profissional de Visão. E no programa de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre imóveis, sobre investimentos imobiliários. E eu tenho aqui o prazer de receber o Silvio Vata, que é aqui um grande nome aqui da cidade, um empresário. E a gente vê aqui, Silvio, uma coisa muito interessante, né? A gente até ouvia dos avós antigamente, quem investe em terra não erra. E em Maringá normalmente é um bom lugar para isso, porque normalmente os empreendimentos têm uma boa valorização. Inclusive tem uma história aí que mais de 300 imóveis foram vendidos num único lançamento, em poucas horas aqui em Maringá. Bom, sobre isso eu pergunto para você. Por que você atribui essa expansão, esse crescimento, essa diferenciação aqui para a cidade, para Maringá? Bom, Wilson, primeiramente obrigado pelo convite, meus parabéns a você pela essa oportunidade que está dando a toda a população, a todos os profissionais de saúde, e aí me senti privilegiado em poder vir falar de mercado imobiliário para você, um especialista em saúde. Olha, Maringá é diferente, e isso a gente repete constantemente. E os empreendedores, as pessoas que vêm empreender aqui em Maringá, eles não entendem essa situação. Por quê? Porque Maringá é uma cidade planejada. Maringá foi uma cidade pensada. Maringá, quando criada, foi pensado nas suas áreas de lazer, nas suas áreas verdes. A colonização, por ser basicamente inglesa, a ocupação foi muito bem pensada em edge cities. Essas cidades paraísos criadas trouxeram um modelo, inclusive da África e da Índia, para poder estar colocando na nossa região. E Maringá, particularmente, eu entendi que foi um espelho bastante interessante. Nós temos as ruas em curva de nível, nós temos as avenidas passando em divisores de água, nós temos grandes parques atendendo e nós temos as vias estruturais atendendo assim um fluxo bastante interessante. Consequentemente, com uma ordenação por parte da sociedade, a sociedade civil organizada, deu um impulso diferenciado para Maringá. Uma das primeiras cidades a se pensar no futuro. Muito bom. A gente acompanha ali, né, nas reuniões, aqui tem aquele master plan, né, o pessoal planejando, sempre pensando à frente ali, o que pode trazer de melhor para a cidade. E falando em imóveis, a gente observa o seguinte, quando tem assim os empreendimentos, os lançamentos, pelo menos a opinião de quem está aqui de fora, é que o que mais vende são os extremos, os imóveis de um pouco menor de padrão e também os de alto padrão. Isso é uma percepção correta? O senhor acredita que seja mais ou menos isso mesmo? Olha, nós temos três grandes linhas de mercado e eram os que os separam nacionalmente, né? O altíssimo padrão, o alto padrão, o médio e o baixo eu chamo de econômico. O Brasil tem uma pirâmide de distribuição de renda bastante grande, com a base grande. Consequentemente, esse pessoal precisa de moradia, tá? E, consequentemente, ele precisa de um maior volume. Então, em número de unidades, nós temos um volume maior de oferta para o Minha Casa Minha Vida, economicamente em ascensão. Aquele que, depois de uma certa fase, já está resolvido, que nós, no mercado imobiliário, chamamos de faixa 3 ou a classe média, esse também opera desta forma. Porém, a gente não percebe tanto. E o que chama aos olhos é o classe A, né? Então, nós temos esses três vetores muito fortes em Maringá. Então, a percepção é só dos dois da ponta, mas o do meio é bem interessante também. Interessante também, né? Atualmente, diante de tantas construções aí, será que tem como a gente ter ideia de quantos prédios, quantos condomínios estão sendo construídos? Isso é uma tentativa um pouco difícil de ser feita ali, de estimar quantos estão sendo no momento. Olha só, essa pergunta acho que nunca respondi. E aí eu tenho essa oportunidade de dizer, Maringá é uma cidade que se pensa. Não querendo agora citar as entidades, mas tem a principal entidade que congrega a sociedade maringaense, principalmente a parte de prestação de serviço e a parte comercial, que é a ASSIM, tá? Lá atrás ela pensou como é que seria Maringá em 2030. E aí ela veio construindo o seu futuro. Guardou essa informação? Num segundo momento, Maringá foi pensada de forma que a gente pudesse ocupar e criou-se a primeira lei de uso e ocupação de solo e depois o primeiro plano diretor. Ordenou o crescimento. A partir desse ordenamento de crescimento, nos deu a impulsão de qualidade de vida. Pensando nos vetores que pudessem nos acelerar para crescimento, e aí os eixos, por exemplo, da saúde, o eixo da educação, o eixo da prestação de serviço, o eixo da área comercial,
é que nos impulsiona no mercado, é o que nos leva a ter esse brilhantismo. É uma questão mais de planejamento, né? Planejamento. Não fazer nada que não vá atender aqui o que a gente espera e precisa na cidade, né? Silvio, eu escuto bastante a seguinte pergunta, né? Melhor comprar ou financiar ou alugar um imóvel, né? Na parte de investimentos, quando a gente conversa ali, faz o planejamento para colegas e tudo, essa é uma pergunta muito frequente. Eu tenho um histórico que nas minhas clínicas, a gente acabou adquirindo elas mesmo. Então, foi um investimento que eu vejo como bom. Mas nada melhor do que ouvir do senhor. Nessa história aí, comprar, além vender, financiar, o que você acha que é melhor? Sabe, Wilson, de vez em quando eu paro para observar os grandes, que eu acho que é importante a gente entender como é que funciona. Logicamente, a gente não consegue comprar todas as operações que a gente precisa. Então, eventualmente, há necessidade de se alugar para você se estabelecer. Mas tão logo você se estabeleça, é você não se acomodar. Invista no seu imóvel. A gente vê grande rede de fast food comprando o seu imóvel e você já escutou várias vezes falar assim, nossa, o negócio dele não é fast food, o negócio dele é mercado imobiliário. As grandes empresas varejistas também da mesma forma. Então, eu digo para você, tem que entender o cenário econômico do que o cliente está, a situação que ele está vivenciando, para depois poder fazer a sua decisão. Financiamento é um excelente negócio, aluguel é um excelente negócio e a aquisição te dá tranquilidade. Maravilha. Você acabou de falar da história aí, né, do McDonald's, né? O McDonald's, a pessoa, né, todos nós imaginamos como um empreendimento na área de alimentação, mas tem muito mais por trás e o pessoal ali que está na cabeça, ali que coordena tudo isso é a questão dos imóveis, que, né, a gente acabou de ouvir do Silvio Vata. Pessoal, a gente vai por um breve intervalo e não sai daí porque vocês estão vendo que o assunto está muito legal e tem muita coisa para a gente aprender aqui com o Silvio Vata. Você que pensa em fazer um investimento, precisa também protegê-lo. Aqui na WN, nós temos os melhores planos de proteção para garantir o seu investimento futuro. Entre em contato conosco e vamos fazer uma cotação. Seja muito bem-vindo novamente aqui, continuando nosso bate-papo com o Silvio, que é empresário aqui do ramo de imóveis em Maringá, né? Destaca aqui na região toda e nos dá o prazer de ser aqui o nosso palestrante, a pessoa que vai nos ensinar aqui hoje. Silvio, a impressão que dá, né, até pelos empreendimentos novos que estão vindo, é que tem muita construtora de fora vindo para cá também, né? Por que você acha que isso acontece? Gente grande de outros lugares estão vindo para construir, para criar condomínios aqui, etc. Bom, Maringá recebe bastante players de fora pelo seu brilhantismo, pelo seu resultado econômico. Pelo resultado da operação. Então vamos lá para Maringá. A hora que eles chegam em Maringá, eles se deparam com uma lei de uso e ocupação do solo, com uma ordenação da cidade diferenciada para todo o sul do Brasil. E aí ele fala assim, puxa, Maringá é inviável. Não, Maringá é viável. Maringá não abre mão de qualidade de implantação, não abre mão de qualidade de vida. Então não tem sacrifício. A coisa tem que ser perfeita e pronta. Por isso, alguns players bons permanecem em Maringá. Outros que vêm se aventurar, só se aventura também. Mas o mercado imobiliário de Maringá é muito bom. Nós temos empreendedores locais que operam fora de Maringá de uma forma assim fantástica. Maravilha. Quando a gente fala em investimentos, uma das dúvidas que surge, principalmente para quem está começando, é se vai começar investindo primeiro, ou juntando um dinheiro, ou se seria um bom investimento já a casa própria. Na sua opinião, ter um imóvel para morar é um investimento que deve ser pensado primeiro ou não? É um diferencial bastante interessante de comportamento social. Para entender de mercado imobiliário, tem que entender um pouquinho de crescimento populacional. E vamos lá. Na minha época, eu sempre começo com essa operação. Eu casei em 86, meu sonho era ter casa própria, eu sonhava ter filhos, casar, certo? Meu sonho era uma casa grande, com 3 quartos, com suíte, e ter uma área de serviço grande que era bom para secar roupa. Guardou a informação? Entrou uma geração no meio que pensou assim, nossa, eu não preciso de tantos filhos, 1 ou 2 basta. Minha casa pode ser menor, eu não preciso de tanto assim.
E aí, com o advento e a aceleração dos eletrodomésticos, diminuiu-se a necessidade de tamanhos de espaço. Nos anos 2000, chegaram uma construtora e falaram assim, vou fazer apartamento de 45 metros e vai te atender. Eu falei, o quê? 45 metros? Meu, a cozinha é ao lado da área de serviço. Quer dizer que a hora que eu estiver fritando bife, minha camisa sai com odor de bife? Fica show. Não. O comportamento mudou, Silvio. O comportamento mudou. Então, o crescimento populacional de Maringá, o comportamento de Maringá, levou alguns, no seu início da vida, lembra da base da pirâmide, a fazer a sua aquisição da primeira moradia, o Minha Casa Minha Vida. Por quê? Porque facilitou a condição de aquisição com financiamento. Então, a gente teve uma diminuição de espaço, por uma diminuição de comportamento social, a família brasileira ficou menor, a gente precisou de menos espaço para ter os mesmos benefícios. Maravilha, uma questão de comportamento ali e objetivo, né? Às vezes, por exemplo, a pessoa tem ali um espírito mais de liberdade, não quer, de repente, ficar num determinado local, ou já sabe que vai sair, talvez para acumular, né, um dinheiro, talvez valesse a pena um aluguel momentâneo, visando algo mais para frente, né, Silvio? E assim, para essa pessoa que está vendo aqui agora, gente, e fala, investir em imóvel é uma coisa interessante. Na tua opinião, o que ela tem que pensar primeiro quando ela vai escolher um imóvel para investir? Primeiro, eu sempre digo, né, velha frase de mercado imobiliário, são 3 fatos importantes para você ter no imóvel. O primeiro é localização, o segundo é localização e o terceiro é localização. Por quê? Porque a qualidade do imóvel você muda, a tipologia você muda, mas a localização você não muda. Então, a localização é fundamental. E essa localização não é, muitas vezes, em função ao mercado imobiliário, é em função à tua qualidade de vida, teu modus vivendi. Saber que a tua casa está entre o teu trabalho e o teu lazer, e você só faz meio caminho, não um caminho inteiro, isso é fundamental. É importante os pais, quando vão fazer a aquisição, saber onde vão os filhos estudarem, onde a esposa vai trabalhar, para que você se posicione de uma melhor forma. Por quê? Porque qualquer lugar de Maringá é muito bom de se morar. Agora, tem que saber logisticamente como é que fica. Porque a gente vê gente ali ficando ali meia hora, 40 minutos no carro. Se você somar isso durante a semana inteira, ele não tem 2 horas para ele poder fazer uma academia ou poder tratar de sua estética ou cuidar da sua saúde. Então, fundamental é a localização e a sua logística. Olha só, que legal, né? Levar em conta isso tudo para qualidade de vida. É isso aí, passar menos tempo indo ao trabalho, ter mais tempo de qualidade com a família, tudo isso aí tem muito a ver com a questão da localização. Silvio, e nessa experiência que você tem aí na área e que a gente poderia deixar para o pessoal que está vendo a gente ali, 3 dicas para a gente começar a investir em imóveis. Diga aí, na tua opinião, para o pessoal que está assistindo a gente, o que ela precisa fazer, então, para começar a investir no imóvel? Bom, primeiro de tudo, é importante entender que a facilidade com que hoje tem de se obter financiamento, apesar dos dias de hoje estar um pouquinho diferente, mas é você ter poupança, para você ter a condição de entrada, para você não ter que resolver isso lá na última hora. Então, poupar, primeiro, é fundamental. Segundo, para Maringá, é possível você planejar a aquisição. Quando você poupa e planeja a aquisição, você consegue decidir depois a tipologia que te atende. Você percebe, então, que necessariamente, desde o primeiro passo, e nós falamos lá de Maringá, é planejamento. É planejamento que leva a isso. Você poupa, te dá a condição, normalmente os financiamentos são o que a gente chama, nós do mercado, de 20-80 ou 30-70, que é assim, 20 ou 30% de poupança, 30% de poupança, 70%, 80% de financiamento. E aí você se prepara para o pagamento dessa poupança, consegue adquirir onde você quer, na melhor condição, para depois você poder também encontrar a tipologia necessária. E entendendo, e nós do mercado, eu sempre falo assim, e é importante o pessoal saber disso. Toda vez que você comprar um imóvel, você pensa em 2 coisas. Na boa aquisição e na venda. E falando aqui de Maringá especificamente, Maringá é conhecida por ser polo de várias coisas, inclusive polo de educação, né? Temos universidades muito boas aqui em Maringá. E nessa parte de investimentos, para quem está vindo estudar ou pensando aí em investir mesmo, para ter uma renda de um aluguel ali, o que você acha interessante
aqui para essas pessoas que vêm estudar para Maringá? Comprar um imóvel, alugar? O que é melhor na tua opinião? Aí também, de novo, né, depende muito da necessidade do cliente. Se ele vai permanecer, se é uma atividade profissional que ele necessariamente vai precisar, o que eu chamo de uma praça, então é fundamental que ele faça a aquisição, porque é uma cidade onde ele está se estabelecendo. Maringá é uma cidade próspera, uma das cidades mais próximas da região sul do Brasil, uma das melhores cidades da América Latina. Então, essa é a primeira realidade. Agora, se ele trabalha com algumas profissões que hoje você, aspas, atende online, ou que você presta serviços via internet, às vezes os clientes acabam, acho melhor, inclusive, alugar. Porque você não sabe se você vai permanecer em Maringá ou não. Mas é fundamental que você invista em Maringá. Porque se você analisar que você vai passar 5 anos aqui em Maringá, são 60 meses, e se você for pagar 0,5% do valor de aluguel, você deixou 30% do valor do imóvel para o proprietário. Né? Essa questão de planejamento, ainda mais assim, quando você compra um imóvel, na maioria das vezes, né, principalmente dependendo da localização, que você falou muito bem agora há pouco, esse imóvel ele vai se valorizando também. E muitas vezes a valorização dele, ele pode ultrapassar a valorização de investimentos tradicionais aí. Na sua opinião, o investimento em imóvel aqui em Maringá, ele tende a se valorizar mais do que, por exemplo, uma poupança, um tesouro direto, alguma coisa assim? Maringá responde monetariamente. Maringá tem algumas realidades que aí são minhas observações. Quando você pega e analisa o PIB Brasil, analisa o PIB Paraná, que normalmente é acima do Brasil, então pensa bem, ó, Brasil um pouquinho menor, Paraná um pouquinho maior. E Maringá é sempre um pouquinho maior do que o Paraná. Então nós temos um crescimento induzido relativamente grande. Se o PIB do Brasil for 2 ou 3, Paraná vai ser 4, 5, Maringá vai ser um pouco mais. Então, consequentemente, a gente tem uma demanda maior. Consequentemente, o mercado imobiliário é bem interessante. Recentemente, numa pesquisa da ABCIP, eu não sei se você conhece, Associação Brasileira de Poupança e Empréstimo. É importante dizer, a última relação dela, ela comentou, em média no Brasil, tá, o mercado imobiliário respondeu 40% acima do IPCA nos últimos 10 anos. Então, investir no mercado imobiliário em Maringá é um excelente negócio. Maravilha, Silvio. Antigamente as pessoas tinham um certo receio de comprar apartamento na planta, né? Tem algumas histórias aí de, infelizmente, empreendimentos que não foram para frente, né? Você considera que isso é seguro, investir na planta? Bom, eu passei por todas essas fases, sabe, Wilson? Eu comecei muito cedo no mercado imobiliário, com 13 anos, então com 14, 15 anos eu tinha que fazer reforma de contrato em ORTN, que você só vai ver em livros e livros antigos, que eram as obrigações reajustáveis do Tesouro Nacional. Depois vieram os outros índices. E o que aconteceu? O Brasil teve a capacidade e a condição de receber capital externo, de financiamentos. E aí isso que aconteceu foi quando houve a revolução da alienação fiduciária. Nos deu a condição de financiar. Então, hoje, com o grande capital que a gente tem aplicado na Bolsa e grande os investimentos de poupança e fundo de garantia, nos possibilita ter um funding bom para bons investimentos. Em 2008, salvo engano, teve um problema lá nos Estados Unidos de um crescimento, de uma bolha imobiliária, algo que marcou bastante o mercado financeiro mundial, né? Repercutiu em todo mundo. Felizmente aqui no Brasil não foi tanto, mas é um receio que muitas pessoas têm na hora de investir, porque, como a gente comentou agora há pouco, a gente olha Maringá, está crescendo, inúmeros empreendimentos sendo construídos, reformando. Você acredita que essa questão de bolha imobiliária que ocorreu lá pode estar ocorrendo aqui, ou tem essa possibilidade? Quando você tem uma oferta maior que a demanda, existe esse problema, sim, diferentemente do mercado dos Estados Unidos, tá? Mas Maringá ainda tem a sua necessidade, Maringá ainda opera extremamente positivamente nos empreendedores, então o resultado do empreendedor, o benefício direto do investimento dele, o retorno é muito bom. Por isso Maringá é assediado por grandes construtoras nacionais. Porém, aquela situação, né? Se eu fizer
eu sempre comparo isso com padaria, né? Se você fizer o pão quente e te entregar a partir das 6 da manhã, fantástico, você vai vender toda a tua fornada. Agora, se você quiser entregar pão quente às 9h30, 10 horas da manhã, não vai ser bem assim, né? Então, o timing tem que ser correto para o produto correto. Como disse agora há pouco, eu tenho uma opinião, mas eu queria ouvir a sua opinião, com certeza com muito mais peso que a minha. Aquela pessoa que pensa em fazer um investimento, um financiamento para o imóvel, pensa assim, poxa, mas são 20 anos, 30 anos pagando para um financiamento do imóvel próprio. Para essa pessoa que está aí na dúvida ou pensando em pegar esse empréstimo de longo prazo, o que você sugeriria para essa pessoa analisar ou por que talvez seja sim uma boa opção mesmo sendo a longo prazo? Bom, primeiro, porque vai dar a condição dele estar morando no que é dele. Segundo, porque ele está formando capital, e é fundamental isso. Terceiro, lembra quando eu falei de IPCA e a evolução do mercado imobiliário brasileiro? Tá? Então é fatal que a gente ainda tem esse descompasso. Não há nenhum indexador nacional, oficial, que a gente consiga mensurar para medir a evolução do mercado imobiliário. Então ele é tomado isso só de forma nacional. E essa diferença do crescimento nacional com o de Maringá nos dá uma valorização muito grande sobre o capital. Então vamos imaginar assim, que ao longo desse tempo você pagou 10 dinheiros, mas Maringá teve uma diferença a mais de 30% ou 40%, você ganhou 40% do valor imóvel. Ganhou, retornou, acaba para você no final do financiamento. E uma coisa muito importante, é muito fácil falar de financiamento do mercado imobiliário, principalmente imobiliarista, mas tem que entender se um dia ele já pegou esse financiamento. E eu já peguei por 2 oportunidades. Tá? Também aquele negócio, me planejei, eu tinha financiamento de 20 anos, para que a quitação se acontecesse na melhor fase econômica que eu pudesse estar entregando e eu reduzisse prazo relativamente bem, perto de 50% do tempo. Algumas pessoas que pensam em financiamento às vezes não sabem que você pode estar amortizando as parcelas conforme sobra um pouquinho e às vezes aquele valor correspondente a uma parcela, quando você antecipa, na verdade você está antecipando aí 10, 20 parcelas, dependendo do valor ali que está o seu financiamento. Então eu tenho uma experiência muito boa com o financiamento, mas vale lembrar que cada caso é um caso, tem que levar em conta o imóvel, para que serve, o teu momento de vida, e tudo isso junta aí, forma esse quebra-cabeça bonito para dar aí essa maravilha da construção patrimonial. Bom, Silvio, agora uma opinião mais que eu queria que você me dissesse, uma opinião que ao circular a cidade eu vejo. A gente vê muitas placas de vende-se, aluga-se, e a impressão que pode dar para algumas pessoas é que o momento econômico nosso está dificultando a venda de imóveis. Mas, por outro lado, pode ser outra coisa, pode ser que as cidades estejam crescendo e estejam surgindo novas oportunidades. Qual é a sua opinião a respeito disso? Algumas informações acessórias são importantes dizer para você, Wilson. Maringá é a única cidade que eu conheço aqui no sul do Brasil, tá? E vou chamar de para baixo de São Paulo, então sul, sudoeste do Brasil, tá? Que tem o mercado imobiliário organizado. Aqui no mercado imobiliário de Maringá, os imobiliaristas sentam na mesma mesa. Essa semana mesmo a gente sentou ali com 30, 35 donos de imobiliária para a gente poder discutir os nossos problemas, as nossas dores, para que a gente dê solução. Não vai pedir ajuda para os outros, vamos tentar resolver nós mesmos. Então a gente ordenou e isso é extremamente importante. Segundo, quando você vê um volume relativamente grande de placas, parece que o mercado está sobrando imóvel e que o mercado está com dificuldade. Mas isso é reflexo de Brasil. A gente está entendendo isso nos outros setores. Setores de automóveis, está acontecendo a mesma situação. A gente não está com uma perspectiva relativamente boa de futuro. Porém, o mercado imobiliário de Maringá não retrocedeu. Ao contrário, em vários setores está evoluindo muito. E esta época agora, inclusive me preparando para conversar com você, eu falei, eu não consigo encontrar a palavra correta, mas é quase que um revolver a terra. A gente vai ter que revolver a terra para recrescer. Sabe quando você faz a planta, depois você descansa a terra, para depois você trabalha a terra de novo, você revolve a terra para ela vir com vigor. Nós estamos nessa época. Essa época aí de preparo, né?
Voltando um pouquinho na questão agora dos imóveis na planta. Quando uma pessoa vai adquirir, muitas vezes ela adquire aquilo como um investimento, não necessariamente para ela morar, não, porque o que se ouve muito, né, quando você vai comprar um imóvel é que comprar na planta você acaba ganhando depois com a valorização, etc. Existe algum tipo de estudo ou existe algum tipo de estimativa de rendimento ou de retorno que essa pessoa que investe na planta pode ter quando o imóvel está pronto? Sim. O imóvel na planta é um excelente negócio. Tá? Te dá a condição de você comprar planejado. Lembra a história do planejamento, poupança? Então você vai pagando a poupança e aquele descompasso que a gente conversou tempos atrás, de que a evolução dos indicadores econômicos, o INCC, não reflete o comportamento do mercado imobiliário. Normalmente o mercado imobiliário é muito grande, você acaba ganhando esse spread. Vamos imaginar assim que só uma diferença de 5, 7, 10%. Você comprou um imóvel de 300 mil, entre você comprar e a tabela ser praticada ali na entrega, dali 26, 30, 36 meses, está em 330, 350, 20, 30%, né? Mas não chega a esse número. Vamos imaginar assim, 10, 15, já é um excelente negócio. Tem um potencial maior, mas também é muito, vamos dizer assim, previsível que vai valorizar, né? Mas é importante ter a assessoria de um especialista, não uma pessoa que se diz especialista, alguém que tem um pouquinho, no mínimo, de bagagem, que já passou alguma situação, para poder estar orientando. Maravilha, e aí estamos na frente de uma pessoa que com certeza tem bagagem aí de sobra, né, Silvio? Pensando agora naquelas pessoas que gostariam de adquirir imóveis, isso é coisa do meu pai, né? Meu pai faz isso, investir em imóveis para ter um aluguel ali, para gerar um dinheiro no final ali da aposentadoria, vamos dizer assim, né? Para não depender só do INSS. Essa estratégia de adquirir imóveis para pensar na complementação ou numa aposentadoria, você acredita que é algo interessante também? É muito interessante, extremamente interessante. Posso contar o milagre, mas não posso contar o santo. Diz que é falta de educação, mas me perdoem, mas a verdade. Tem um grande conhecedor do mercado financeiro que colocou seu dinheiro em ações, colocou seu dinheiro nos fundos de pensão, para poder preparar para a aposentadoria. Há 2 anos ele olhou para mim e falou assim: Silvio, eu perdi dinheiro. Arranquei tudo e vou comprar tudo em imóvel. E o resultado econômico do aluguel desses imóveis está dando uma receita que ele não esperava, acima da expectativa. Inclusive acima da expectativa do que ele teria de rentabilidade daquele dinheiro que ele teria para frente. E ele foi extremamente inteligente que ele não concentrou, ele pulverizou. A partir do instante que ele pulverizou com consciência, ele conseguiu deixar preparado o patrimônio para a sucessão, ele conseguiu deixar preparado a estabilidade financeira quando ele não puder estar mais na época produtiva e dar a condição de assistência para ele em caso de saúde. Achei fantástico isso. Muito bom, né? Questão do planejamento, que a gente sempre fala no nosso programa, né? Aliás, para você que está aqui acompanhando a gente, Profissional de Visão é um programa que foi criado justamente para isso. Planejamento financeiro, investimentos e empreendedorismo. Tudo isso que a gente vê aqui com muita felicidade em receber pessoas como o senhor, seu Silvio, que com certeza está agregando muito ali para quem está nos assistindo. E agora indo para os finalmente, Silvio, quem pensa então em começar a investir em imóveis, como você acabou de falar, precisa de um especialista, né? E aqui a gente vê que você com certeza é um dos melhores aqui de Maringá. Eu gostaria que você deixasse um recado final para o pessoal e também como podem fazer para encontrar, para se direcionar até a uma dos seus pontos aí de atendimento. Bacana. Bom, a gente tem várias linhas de trabalho dentro da imobiliária. Nós temos a locação, é uma carteira extremamente tradicional. Ano que vem nós vamos para 50 anos de uma carteira de locação. Até hoje nós mantemos a família do primeiro cliente. Olha. Sabe? Eu só perdi meu primeiro cliente porque ele faleceu, mas a família permaneceu. A gente tem uma carteira de venda de imóveis usados extremamente interessante, atuando em todas as faixas, e é uma carteira de lançamento muito interessante também, que atua no econômico, na classe média e no altíssimo padrão. Nós temos 3 endereços porque nós entendemos Maringá da seguinte forma: nosso endereço tradicional, lá na Basílio Salchuk, na esquina com Anel Martins. Nós temos um endereço
onde pode ser um vetor de crescimento diferenciado, que é na Gastão Vidigal, número 851. Inclusive, já isso é que eu chamo de cria do meu filho, que já está na gestão da empresa, e uma visão extremamente diferenciada na que eu chamo de riqueza da Zona Norte. Nós estamos na Alexandre, quase na esquina lá, em frente à agência do Cicobi. Por quê? Porque Maringá é uma cidade que tem uma série de centralidades, grandes avenidas, com grandes condições econômicas, porque não há necessidade de você vir para o centro da cidade para você fazer seu serviço. Então, acredite em Maringá, invista em Maringá, aplique em Maringá, mas também defenda Maringá. E ajude a cuidar de Maringá, porque nós precisamos disso. Maravilha. Que bonito isso aí, Silvio. Ouvir essas palavras de você até nos emociona, né? Bom, a gente tem que, infelizmente, finalizar. Estava brincando aqui com o Silvio, que tem conversa aqui para mais de hora ali para a gente conversar, falar sobre a cidade, sobre investimento. O Silvio tem uma história muito bonita, né? A gente teve a oportunidade de conversar um tempo atrás, ele me contou algumas histórias que ele realmente defende Maringá, e em uma dessas aí quase que ele teve um problema mais grave aí, né? Um acidente que infelizmente conheceu, mas isso é assunto para outra história, e já fica desde já o convite, quando tiver algum lançamento, alguma coisa, voltar aqui para falar para a gente, vai ser um prazer recebê-lo novamente. E para você, fica o convite, todo domingo tem Profissional de Visão aqui na Band e no nosso canal do YouTube. Então, seja convidado para que você acompanhe esses programas que com certeza vai ajudar você a cuidar melhor da sua saúde e da saúde do seu bolso, sua saúde financeira, porque eu acredito que a saúde financeira e a saúde do nosso corpo é capaz de transformar e mudar vidas para melhor. Silvio, muito obrigado mais uma vez. E para você que ficou aqui com a gente, também meu muito obrigado, e lembrá-los que na semana que vem vai ter mais um assunto sobre saúde financeira e sobre a saúde de uma forma geral, porque eu acredito que realmente essas duas situações, a saúde financeira e a saúde do bolso, podem transformar e melhorar a sua vida. Silvio, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Wilson, pela oportunidade. Um beijão a todos e Deus abençoe a todos. Até a próxima semana.